Olá, bom dia, tudo bem? Vou compartilhar aqui minha tela, vocês sinalizam para a Laís se está tudo ok. Ok? Então, como Laís já me apresentou, meu nome é Fernanda Valença Feitosa. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o uso racional de medicamentos, dos conceitos, impactos clínicos, econômicos e humanísticos envolvidos aí nesse uso. De início, a gente vai falar um pouquinho sobre os conceitos e a gente vai mesclando já com os impactos clínicos, econômicos e humanísticos. Depois eu já vou trazendo algumas coisas mais diretas voltadas para isso. Eu gostaria de apresentar para vocês o laboratório que eu faço parte, que é o LEPFIS, que a missão dele é inovar e formar para o cuidado ao paciente e para a promoção do uso racional de medicamentos. Então, eu convido para que vocês conheçam o Instagram do nosso laboratório e o meu Instagram pessoal, que está aí, é o lepfis.ufis e o fernanda.farmaclin. Então, vamos lá. O que a OMS diz que é conceituado como uso racional de medicamentos? Ela diz que existe o uso racional quando os pacientes recebem os medicamentos apropriados à sua condição clínica em doses adequadas às suas necessidades individuais por um tempo adequado e ao menor custo possível, seja para eles e para a sua comunidade. Então, percebam que tem várias esferas bem complexas aí nesse conceito. Então, ela traz o paciente, né, recebendo o acesso àquele medicamento, que tem aí um diagnóstico, ou seja, que ele é apropriado à sua condição clínica, tem que estar em doses adequadas, né, com as necessidades individuais. Cada paciente ele é único e eles têm necessidades individuais. Tem que ter um tempo adequado de início e de fim também. E o custo também deve ser levado em consideração, não só para o paciente, mas para o serviço de saúde e para a comunidade, né, para a sociedade como um todo. Então, perceba como é um tema complexo de ser abordado. Nesse sentido, né, o dia 5 de maio, ele foi uma data escolhida para que seja comemorado e como Dia Nacional pelo Uso Racional de Medicamentos. Essa data ela foi criada aqui no Brasil para alertar a população quanto os riscos à saúde que são causados pela automedicação. E o objetivo dessa data é ressaltar o papel do uso indiscriminado de medicamentos e da automedicação como os principais responsáveis pelos altos índices de intoxicação por medicamentos. Então, é algo alarmante e é preocupante, então, por isso surgiu essa data. Então, primeiro a gente precisa relembrar aí o que é medicamentos, né? São substâncias que curam doenças ou aliviam sintomas, e hoje ela é a ferramenta terapêutica mais utilizada. Nesse sentido, os medicamentos, eles têm como objetivo prevenir o aparecimento de doenças, aliviar sintomas ou sinais, controlar doenças crônicas e reduzir o risco de complicações, bem como recuperar a saúde, auxiliar no diagnóstico de doenças. No entanto, os medicamentos, eles estão associados ainda a um bem de consumo. Então, é como se a população ela tivesse a noção de que se ela consegue comprar, se ela consegue adquirir um medicamento, isso fosse benéfico para ela em termos socioeconômicos. E isso não deveria ser associado a isso. No entanto, a gente traz como uma cultura, né, associado à evolução aí do ser humano. Mas a gente tem lá os medicamentos que são essenciais, a gente precisa, o medicamento é algo bom, certo? Inclusive, a expectativa de vida, ela aumentou e muito se deve à evolução do uso de medicamentos, da evolução de estudos, na verdade, sobre medicamentos. Então, a expectativa de vida em 1950, por exemplo, era de 50 anos, 48, 50 anos. Hoje, a expectativa de vida é em torno de 70. Então, muito se deve também ao avanço, né, da ciência nesse sentido. E os medicamentos essenciais, eles são aqueles que satisfazem as necessidades prioritárias, né, de cuidados da saúde da população, então ele é essencial de fato, e eles devem ser selecionados e descritos em uma lista a partir de critérios de qualidade, segurança, conveniência e custo-efetividade. Então, são esses, gosto de falar assim, são esses 4 pilares que sustentam aí o que deve ser levado em consideração quando a gente vai selecionar um medicamento. A qualidade, ela diz respeito a gente se questionar. Este produto passou por processos de pesquisa e desenvolvimento que garantam sua acurácia?
Então, a gente precisa levar isso em consideração, que é muito o princípio da Anvisa, por exemplo. A segurança, este produto, ele representará risco aos seus usuários, ou seja, tem muita reação adversa, muito efeito colateral associado, possíveis interações, então ele é seguro para aquele paciente, oferece risco de queda, por exemplo, então envolvem várias coisas, né, bem complexas aí no quesito segurança. A conveniência, a gente deve se questionar, haverá uma boa conveniência entre o usuário e o produto? Por exemplo, um medicamento, ele vai ser utilizado, ele é injetável, e existe a forma farmacêutica pela via oral. Então, a forma farmacêutica pela via oral, ela é a mais conveniente, então ela deve ser escolhida, apesar de que tem todos os problemas associados, né, que a gente sabe, metabolismo de primeira escolha, tal, mas ela ainda é a forma farmacêutica mais metabolismo de primeira passagem, desculpe, ela ainda é a forma farmacêutica mais conveniente. Então, por isso, ela deve ser selecionada, por exemplo, não quer dizer que as outras não sejam importantes, tem a sua importância, mas deve ser adequado ali à realidade daquele paciente. Então, a pessoa utilizar injetável por um mês seguido e ela utilizar medicamento oral por um mês seguido, percebam que a qualidade de vida vai ser muito menos comprometida no medicamento oral do que no medicamento injetável. Então, a gente precisa ter essa consciência também. Além disso, tem que levar em consideração o custo e efetividade. Então, essa ferramenta produz o efeito desejável a um preço acessível? Então, tem muita gente que associa o medicamento mais caro, ele ser melhor. E não é de fato. Então, tem medicamentos que eles são medicamentos mais baratos e eles produzem o mesmo efeito terapêutico daquele medicamento mais caro. Então, o custo e efetividade, ele vai muito disso. Não é de cortar gastos, por exemplo. É uma ferramenta... É uma ciência ali ligada à farmacoeconomia, a gente vai falar um pouquinho mais à frente, que ela vai muito mais além. Ela leva em consideração o que a gente tem aqui de medicamento, né, por exemplo, e também com o que a gente tem de custo, quanto custa aquele medicamento, qual é a melhor opção terapêutica frente ao custo que ele tem. Mas eu pergunto, os medicamentos sempre oferecem resultados positivos? Deveria, né? Bem que isso poderia ser possível, mas não. Então, eu trago aqui um problema causado por medicamentos, que foi o caso famoso da talidomida, que aconteceu lá no final da década de 50, por volta de 1960, por aí, que foi um marco aí na regulação de medicamentos. Por quê? As mulheres grávidas, elas usavam a talidomida no mundo inteiro, isso. Elas usavam a talidomida para controlar enjoos, náuseas, que são normais da gestação, mas que esses problemas, esse medicamento, ele era liberado para isso na época, mas foi percebido que as crianças começaram a nascer com deformações, com malformações. Então, nasceram cerca de 10 a 15 mil crianças na época, e quando foi associado, né, o uso da talidomida, perceberam que precisava, né, ter uma regulação maior em cima dos medicamentos, porque eles sim poderiam causar sérios danos. Então, a talidomida, ela foi um marco de fato. No entanto, o Brasil, essa regulação, né, de medicamentos e tal, ainda é um pouco falha, porque ainda tem gente utilizando talidomida e ainda tem crianças nascendo com problema de malformação. Então, a gente, enquanto profissional da saúde, a gente precisa refletir sobre essas questões também. E aí, né, cerca de 50% dos medicamentos prescritos, eles são utilizados incorretamente no mundo inteiro. E 77% das pessoas praticam automedicação. E cerca de metade da população, aí 50%, eles saem dos consultórios sem compreender sobre sua condição de saúde. E aí o que acontece quando a gente sai do consultório sem compreender nossa condição de saúde? Os pacientes, eles vão e buscam na internet. Só que nessa internet tem um excesso de informações, algumas são precisas, outras não, o que torna difícil, né, que a gente entenda o que de fato é uma fonte idônea e o que de fato, né, tem uma orientação ali confiável quando a gente necessita. Só que não é tão ruim as pessoas terem acesso à informação, certo? Só é ruim o fato de que as pessoas devem ter autonomia sobre sua saúde. Só que é ruim o fato das pessoas se autodiagnosticarem e não ter a consciência do impacto que aquilo pode trazer para a vida dela, do impacto negativo que aquilo pode trazer. Mas ter acesso à informação, ter acesso a algumas informações sobre saúde não é ruim. É bom, a gente precisa ter autonomia sobre o nosso tratamento. Só que a gente precisa também saber que nem tudo ali é verdade e nem tudo, né, deve ser levado em consideração.
Diante disso, né, as pessoas acabam tendo acesso muito fácil aos medicamentos, e aí entra o uso irracional de medicamentos, que isso faz com que as pessoas utilizem uma grande quantidade de medicamentos, seja porque o vizinho disse que era bom aquele produto, ou até mesmo aquele medicamento que já foi passado para a sua irmã, acha que vai fazer efeito para você, ou até mesmo o prescritor, né? Existem relatos na literatura de que o prescritor, ele talvez não tenha com tanto conhecimento naquela área e acaba não adequando de fato aquela dose como deve ser. Isso também acaba se enquadrando como uso irracional de medicamentos, mas aí é algo bem mais complexo e a gente precisa ter tanto responsabilidade frente aos pacientes e nós, enquanto profissionais de saúde, precisamos também ter essa responsabilidade frente à segurança do paciente também. E o uso irracional de medicamentos, ele traz sérias consequências, desde mascarar diagnósticos. Então, a pessoa pode estar utilizando um medicamento para uma simples dor de cabeça e, na verdade, ali ser um problema muito mais sério, certo? Também pode contribuir para a resistência dos medicamentos, principalmente no que diz respeito ao uso de antibióticos. Existe também a questão da sensibilidade, da tolerância, né? Quando a gente usa algum medicamento mais do que o que deveria. Tem também aí as reações adversas, pode acontecer também intoxicações e até mortes. Então, inclusive a Anvisa, ela traz a conscientização da resistência microbiana, né? Direto no site dela, porque as bactérias resistentes, elas causam atualmente cerca de 700 mil mortes por ano em todo o mundo. Em 2050, o número de vidas perdidas pode chegar aí até 10 milhões de pessoas só por conta da resistência microbiana. Então, imagine o impacto disso na nossa sociedade. É por isso que a Anvisa ela traz sempre esse tipo de conscientização. Além disso, a reação adversa, ela acaba sendo comum, porque ela é qualquer resposta prejudicial ou indesejável, e não intencional que ocorre com medicamentos em doses, né, que são normalmente utilizadas no homem para profilaxia, diagnóstico, tratamento de doenças ou para modificação de funções fisiológicas. Então, essas reações adversas é tudo que acontece ali e que traz uma resposta que não é a desejada, por exemplo. Aí a gente tem, né, o efeito colateral, a gente tem o efeito secundário. O efeito colateral, por exemplo, utilizei um antialérgico e ele causou sono, então isso é um efeito colateral. A gente não queria que causasse aquele sono, mas ele causou. O efeito secundário é como no caso da tetraciclina, que você utiliza um medicamento, um antibiótico, né, a tetraciclina, e por consequência, um efeito secundário dele é que ele causa escurecimento dos dentes. A gente também tem a hipersensibilidade alérgica, a gente também tem a idiosincrasia. A idiosincrasia ela é menos recorrente, mas quando acontece, muitas vezes ela acaba sendo fatal, então acaba sendo uma preocupação também. E aí a gente vem para as intoxicações. Quando a gente pega dados do Cinetox, a gente percebe que desde o final de 1990 até hoje, os medicamentos eles lideram aí a lista de agentes que são responsáveis pela intoxicação. Então, percebam que aí, tá circulado, os medicamentos eles causam óbitos, eles causam, é o que tem o maior impacto frente a outros, há intoxicações por animais peçonhentos, por plantas, por drogas de abuso, então os medicamentos em geral, eles estão mais ligados a isso, principalmente no que diz respeito a antidepressivos, benzodiazepínicos, anti-inflamatórios, então os medicamentos, eles lideram aí o ranking de intoxicações, quando a gente pega aí a fonte do Cinetox. E a morte, né? A gente tem muitas reportagens aí na internet que traz notícias ruins em relação a mortes de pessoas que utilizaram medicamentos de maneira indiscriminada, né? Como foi o caso dessa mulher, de uma mulher que ela utilizou esse produto aí, 50 ervas emagrecedoras, que tinha várias coisas combinadas, e acabou ocasionando uma hepatite fulminante, ela imaginando que porque era natural não iria fazer mal, e olha que é um produto que já está proibido na Anvisa, mas que ainda, infelizmente, é encontrado para vender na internet. Então, a gente precisa ter cautela também, como eu já falei anteriormente, também com as coisas que tem na internet. Também a ONU ela traz um dado muito alarmante que ela divulgou em abril de 2020, que ela estimava que o uso excessivo de medicamentos causará até 10 milhões de mortes
por ano e que 6% das hospitalizações no mundo vão estar relacionadas ao uso de medicamentos. Então, é um dado alarmante, e principalmente estudos dos Estados Unidos, eles trazem bem isso como ênfase, e lá isso é muito mais, digamos que mensurado do que até aqui no Brasil, por exemplo, por isso que a ONU ela traz essa estimativa aí de mortes no mundo inteiro. Fora países, né, que são subestimados. Então, imagine a dimensão desse problema. Então, a gente também tem a influência, né, do uso irracional de medicamentos. Por exemplo, tem essa revista, a Veja, que ela traz assim, parece milagre. Um novo remédio faz emagrecer entre 7 e 12 quilos em apenas 5 meses, e sem grandes efeitos colaterais. Então, isso, a influência da mídia no momento que a gente vai escolher aí, que a gente vai querer comprar, a gente vai querer aquela resposta rápida ali, eles vendem milagre. Aí, ó, até o título traz, parece milagre. Eles vendem milagre em hipótese, eu costumo dizer isso. Então, a gente precisa ter cautela com a influência da mídia também. Não só as pessoas, mas também nós, profissionais de saúde. Além disso, tem a influência do vizinho, do amigo, dos parentes, que também eles influenciam. E tem um dado interessante aqui do ICTQ, que ele traz, que ele diz assim, que a família, ela influencia cerca de 68% da população. Já o balconista da farmácia, né, ele vai influenciar 48% da população. Os amigos, 41%. E os vizinhos, cerca de 27% da população são influenciados pelos vizinhos. E os artistas de TV, né, como foi um exemplo que eu mostrei anteriormente, influencia aí 16% da população. Então, na maioria das vezes, a gente vê propagandas na TV que são realizadas por pessoas que não são profissionais da saúde, que não entendem muito bem o que aquele medicamento, né, que ele pode trazer. Se, por exemplo, é um medicamento que é bom para mim, pode não ser bom para outra pessoa, geralmente. Por quê? Eu posso estar utilizando o medicamento para hipertensão e você não. Eu posso estar utilizando o medicamento para diabetes e aquele antigripal, por exemplo, que o maior índice de automedicação é com antigripais, por exemplo, no Brasil. Isso daí pode interagir diretamente com pacientes que têm hipertensão. Isso a gente precisa ter cautela, né, causando sérios danos aí para esse paciente. E aqui tem esse artigo de Azan, que ele traz os fatores que são relacionados aí com o uso racional, né, de medicamentos. Ele traz aí os fatores relacionados ao paciente, aos médicos e às questões institucionais e políticas. No que diz respeito ao paciente, está muito relacionado à expectativa do paciente. Então, o paciente quer aquele resultado, ele quer ficar bom daquele problema ali, e ele vai lá e utiliza um medicamento que não deve ser. Aquele medicamento que ele comprou, que estava lá na farmacinha dele, da casa dele. Além disso, de uma demanda, né, o paciente, ele acha que deve utilizar um medicamento sempre, então ele tem um problema de saúde e ele acha que só vai se curar se ele utilizar um medicamento, então é uma demanda sobre isso, e também o conhecimento do paciente, às vezes ele tem um conhecimento sobre algo e ele acha que sabe daquilo, ele entende sobre aquele problema, mas de fato ele talvez não tenha aquela consciência daquela dimensão. Nos fatores relacionados ao médico, ele traz que talvez, né, o diagnóstico ele seja impreciso, então há uma pressão da sociedade nesse profissional, muitas vezes, em que ele vai e ele acredita que precisa prescrever ali na primeira consulta, e às vezes é um diagnóstico que precisa de tempo para ser levantado, para ser feito, então não é de um momento para o outro, é algo complexo, mas há uma certa pressão, então esse artigo ele também traz essa discussão, bem como o conhecimento às vezes inadequado sobre aquele caso, e juntando com essa pressão acaba acontecendo problemas de doses incorretas, de ajustes incorretos, e bem como às vezes a baixa experiência. Além disso, os fatores relacionados às questões institucionais, tem as taxas por serviços, né, os incentivos financeiros que envolvem aí a influência da prescrição, os reembolsos, cobertura de seguros, as propagandas de medicamentos, como eu já abordei aqui com vocês anteriormente, bem como programas de monitoramento, que às vezes são ineficazes, né, a regulamentação sobre a prescrição e a supervisão também dessa prescrição. No que diz respeito ao impacto clínico, eu trago aqui esse estudo de Bortolom, de 2008, que ele fez uma análise do perfil de automedicação em mulheres idosas brasileiras.
E ele traz que os medicamentos mais utilizados, né, por meio da automedicação são os analgésicos, antipiréticos e anti-inflamatórios, por exemplo. Depois, seguido pelos medicamentos para o trato gastrointestinal, suplementos também para problemas cardiovasculares, os antialérgicos, entre outros. Além dos fitoterápicos e caseiros, que também trazem problemas, não é porque é natural que ele não vai fazer mal. E aí, a gente vem aqui, ele também traz essas potenciais interações medicamentosas, né, que podem estar acontecendo. Então, às vezes, um paciente, ele vai para um médico e ele foi prescrito aquele medicamento, e quando ele vai para outro, ele acaba não dizendo que já faz uso daquele produto e acaba tendo interação entre eles. Então, por exemplo, uma combinação comum é nifedipino com hidroclorotiazida, e ele tem uma severidade de interação alta, e foram 2 medicamentos muito relatados entre essas idosas. Então, aqui, ó, o nifedipino mais hidroclorotiazida pode desencadear, efeitos hipotensivos, e isso é grave. Com o propanolol, no caso, o nifedipino, pode causar hipotensão severa, falência cardíaca ocasional, que aí pode gerar um risco de queda, né, e no idoso acaba sendo muito mais preocupante. E também a Abifarma, ela traz que todo ano cerca de 20 mil pessoas morrem como vítimas da automedicação. Então, no que diz respeito à morbidade, acaba sendo um dano bem alarmante, também a gente precisa ter cautela. Aqui são estudos feitos em crianças, em que, relacionado aí ao impacto humanístico, em que eles relacionam a qualidade de vida, né, a saúde das crianças, ela é prejudicada quando essas crianças desenvolvem reações adversas a medicamentos, principalmente no que diz respeito a manifestações cutâneas. Então, o comprometimento da qualidade de vida das crianças, principalmente, ele é comprometido, tem muito estudo voltado para isso na literatura, mas também para adultos e idosos, do mesmo jeito, o impacto na qualidade de vida é muito grande. E aí, aqui tem esse estudo de Tell e Walsh, que ele traz a severidade, né, das reações adversas. Então ele traz algumas fotos, são bem chocantes até. Essa daí, por exemplo, é paciente do sexo feminino, que ela teve necrólise epidérmica causado pela amoxicilina, que é um antibiótico de primeira escolha, e é um antibiótico mais utilizado atualmente. Então, olha o problema que causou um impacto, isso aí para a qualidade de vida também, acaba sendo bem alto. E aí, no que diz respeito aos impactos econômicos, eu peço licença para falar um pouquinho mais, que aí eu trago a farmacoeconomia, né, que ela estuda, ela tenta equilibrar, conciliar as necessidades terapêuticas com as possibilidades de custeio para a tomada de decisão. Então, são estudos que auxiliam aí nas tomadas de decisão. Então, ele não leva somente em consideração os custos, mas ele leva também em consideração os desfechos clínicos ou econômicos, clínicos ou humanísticos. Então, ele compara, ele mensura qual vai ser a melhor opção, né, frente ao recurso disponível. E aí, um trecho de um artigo, ele traz assim, que o uso irracional de medicamentos é um importante problema de saúde pública em todo o mundo, com grandes consequências econômicas, e aí eu trago ainda mais a importância de estar fazendo estudos que envolvem a farmacoeconomia e também da gente estar levando em consideração todos esses pilares. Porque há um impacto muito grande desses desfechos, tanto na vida do paciente, quanto da sociedade em si. E, por exemplo, o Casarim, em 2016, ele fez um artigo aqui no Brasil, que ele diz que a importância dos estudos farmacoeconômicos na promoção de acesso aos medicamentos, principalmente os de elevada demanda judicial, que entra aí a questão de judicialização e tal, cai naquela questão, né, que porque, às vezes, o medicamento, ele é mais caro, às vezes as pessoas acreditam que é melhor e não é. De fato, muitas vezes não é. Então, às vezes, o que faltam são estudos para que comprove de fato aquilo. Então, há vantagens associadas, mas até que ponto aquele benefício extra compensa aquele gasto que vai ser muito maior, sabe? Então, a gente precisa desenvolver também esse raciocínio crítico para que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente não ache que porque é mais caro, ele é melhor. Não, é todo um questionamento bem profundo sobre isso que a gente precisa levar em consideração. Então, aí eu trago esse estudo
que ele traz o custo, né, de prescrição de medicamentos aí relacionados à morbidade e à mortalidade, que são desfechos que a gente já falou anteriormente. E ele traz esse trecho que diz que a estimativa de custo anual de morbidade e mortalidade relacionadas a medicamentos prescritos, resultantes de terapia medicamentosa não otimizada, quer dizer que foi só, por exemplo, prescrito, o paciente não foi acompanhado, não teve nenhum tipo de ajuste, quer dizer que esse custo anual de morbidade e mortalidade foi de 528 bilhões de dólares americanos em 2016, e que está equivalente aí a 16% do total gasto com saúde. Então, somente o custo de morbidade e mortalidade está impactando, somente esse custo está impactando aí, ó, uma grande parcela do recurso aí voltado para a saúde. Bem como o custo médio de um indivíduo, né, com a falha de tratamento, foi de 2.481 dólares. Então, que isso acaba sendo maior até do que um custo de internação por pacientes. Então, por exemplo, o custo de internação por pacientes médio no Brasil estava em torno de R$ 1.200 lá em 2019. Então, isso aí, ó, o custo médio do indivíduo com a falha do tratamento foi maior do que até mesmo o custo de internação. Então, ainda mais, essa falha, né, no tratamento pode comprometer aí a qualidade de vida do paciente e outras esferas também. Como eu falei, os estudos, eles são realizados principalmente nos Estados Unidos, o que, né, traz consigo a questão econômica envolvida por trás do capitalismo envolvido este país, mas que pode ser levado em consideração aqui no Brasil também, já que também nós somos um país capitalista, por exemplo, certo? E os estudos farmacoeconômicos, como eu quero só frisar aqui, eles são muito mais aprofundados do que só aqueles estudos que só abordam a economia parcial de custo, então ele leva em consideração outros tipos de desfechos, então, desfechos clínicos e humanísticos associados aí com o benefício, né, o benefício clínico associado aí ao custo associado. Então, tem esse outro estudo em que ele traz que os 3 principais medicamentos que eles mais gastaram dinheiro foi o adalimumab, e a insulina glargina e o etanercept. Eu abro um parênteses aqui para a insulina glargina, que foi um medicamento que teve um gasto para aquisição, por exemplo, de 9,3 bilhões de reais. Só que esse é um produto que tem uma particularidade de uso, né? A glargina, ela é uma insulina. Então, ela tem uma particularidade de uso aí no que diz respeito ao uso dele, de fato, porque é diferente de um medicamento oral, por exemplo, ao descarte desses produtos, né, o impacto ambiental envolvido, bem como o armazenamento dele. Então, tem esse estudo aqui no Brasil, por exemplo, que ele traz a prevalência de erros no armazenamento, administração e descarte da insulina pelos usuários. Então, por exemplo, o armazenamento incorreto acontece em cerca de 70% dos pacientes. Então, esse armazenamento incorreto pode comprometer o efeito final daquele produto. Então, aquela insulina, ela pode, entre aspas, estragar mais rápido e aí não fazer o efeito esperado, e aí ter uma hiperglicemia ou até uma hipoglicemia, enfim, pode desregularizar todos os níveis glicêmicos daquele paciente, por exemplo. Então, a gente precisa promover ações também para o armazenamento correto de medicamentos que oneram muito o sistema, tanto economicamente falando, quanto também clinicamente, né? Porque se utilizar de maneira incorreta, não vai ter o efeito esperado. Então, as pessoas utilizam em locais incorretos também. Então, precisa ter uma educação em saúde, promover a educação em saúde frente a esse tipo de medicamento que tem essa particularidade. Então, hoje em dia, muitos estudos, eles estão sendo feitos frente ao uso racional de medicamentos, trazendo os impactos sobre aquilo, não só no Brasil, não só nos Estados Unidos, mas também na Etiópia, em outros continentes, né, continente asiático. Então, em vários continentes, né, o americano também bastante, como eu já citei aqui várias vezes, então, vários estudos estão sendo feitos de alto impacto, então, tem revisões temáticas, ensaios clínicos, então, eles estão dando realmente atenção a isso, porque o impacto disso é muito grande, não só
para a população, mas para o sistema de saúde em geral. Então, eu trago aqui o ciclo da assistência farmacêutica, que esse ciclo da assistência, ele foi planejado para reduzir, né, o problema de uso irracional de medicamentos. Ele foi planejado para isso, é um dos fundamentos desse ciclo da assistência. Então, todos os elementos, eles estão associados à promoção do uso racional de medicamentos. Então, desde a seleção, a programação, a aquisição, o armazenamento, né, como eu já citei anteriormente, a distribuição e a dispensação adequada desse medicamento. Então, todo esse ciclo está ligado a promoção do uso racional de medicamentos. Então, aqui é um trecho da Política Nacional de Atenção Básica, que ele traz aí o uso do racional de medicamentos, ele traz algumas coisas frente a isso. Então, ele diz que deve ter uma atualização permanente da RENAME, certo? Tem que estar também protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas, tem que estar sempre atualizados, né? Para os profissionais de saúde eles terem acesso e também conseguir prescrever, né? De acordo com o que as diretrizes clínicas trazem, né? Para que não fuja disso. Também deve existir aplicativos voltados aos profissionais de saúde e usuários do MedSUS, do Oro Cidadão, por exemplo, e também a criação houve, né, a criação do Comitê Nacional para a Promoção do Uso Racional de Medicamentos, que foram definidos aí em 2013. Então, isso aí também envolve um pouquinho o ciclo da assistência falado anteriormente. E aqui, né, tem o PNA1, que é a pesquisa nacional sobre acesso, utilização e promoção do uso racional de medicamentos. Então, já é uma possível intervenção que a gente, que enquanto profissional da saúde, né, enquanto saúde pública, a gente está trazendo. Então, essa pesquisa, ele possibilita avaliar a situação da automedicação no país como temática relevante, dados os riscos inerentes aí à sua prática, né, frente à intoxicação de medicamentos e reações adversas, e bem como o possível aumento dos gastos em saúde, que cai naquele conceito inicial de uso racional de medicamento, que é trazido pela OMS, né, Organização Mundial de Saúde. Então, a gente vem tentando combater isso, vem tentando trazer, né, preencher lacunas e conscientizar a população e profissionais da saúde em geral o quanto esse tema é relevante. Então, eu trago essa frase aqui que diz que é necessário envolver e aproximar os secretários municipais de saúde, os gestores, trabalhadores, no âmbito da atenção básica. As novas iniciativas relacionadas à gestão, à organização, os processos logísticos relacionados ao medicamento e ao aperfeiçoamento das práticas relacionadas ao cuidado do paciente. Então, a gente precisa trabalhar juntos, visando aí sempre a segurança do paciente, a otimização de recursos e o máximo que a gente conseguir promover de saúde aí para a população. Então, é todos nós juntos, né? Então, eu finalizo com essa frase de Michael Jordan, que ele diz que o talento vence jogos, mas só o trabalho em equipe ganha campeonatos. E eu acredito que isso é o que devemos fazer para alterar esse perfil de altos índices de uso irracional de medicamentos que a gente tem aí, não só no nosso país, mas em todo o mundo. Então, é isso. Muito obrigada. Fico aberta aí para quaisquer dúvidas e questionamentos.